Online. Bom, muito boa tarde. Sou Susana Rodrigues, sou diretora do Departamento de Qualidade e cabe-me a mim abrir mais uma sessão de esclarecimentos da qualidade de serviço, desta vez em formato online. Tenho comigo a equipa que estará presente nestas sessões, em particular nesta sessão da tarde, que vou passar a apresentar. É o engenheiro João Rosa, que vai iniciar as sessões e também fazer o enquadramento das questões mais transversais e moderar, no fundo, depois a sessão, porque esta sessão é muito focada no formato de questões que queiram colocar e resposta. E também tenho comigo a engenheira Joana Cardoso, que vai fazer a apresentação então das principais alterações desta quarta geração e também a partilha das dificuldades que entretanto têm surgido no preenchimento dos cheios de apoio e pronto. Esta sessão é uma sessão dedicada aos serviços em baixa, portanto às entidades gestoras responsáveis pela gestão dos serviços de resíduos urbanos, desculpem, em alta. Estas sessões são realizadas habitualmente pela ERSAR. Esta tem uma característica particular porque é o primeiro ano de implementação da quarta geração do sistema de indicadores. Vai aplicar pela primeira vez aos dados de 2022. Como sabem, o período de reporte iniciou-se no dia 1 de março, dando cumprimento então ao previsto no Regulamento dos Procedimentos Regulatórios. E estes 4 webinars pretendem apoiar exatamente esta fase de submissão. Portanto, estas sessões enquadram-se no âmbito das atividades de capacitação que a ERSAR definiu quando avançámos aqui para esta quarta geração, sendo que a primeira se iniciou já há bastante tempo. Em novembro de 2021 fizemos uma sessão também online de apresentação da quarta geração. Depois seguiu-se a consulta ao setor e terminou com a publicação do Guia Técnico número 27, isto em dezembro de 2021. Durante todo o ano de 2022, a quarta geração foi divulgada em diferentes encontros do setor e já no final do ano passado e início deste ano, portanto em dezembro e em fevereiro, fizemos 4 sessões presenciais no Porto, Lisboa, Évora e Coimbra. Foram muito participadas, focaram-se essencialmente nas alterações introduzidas pela quarta geração. E tiveram realmente uma enorme adesão. Tivemos mais de 540 técnicos dos 3 serviços regulados presentes e, portanto, queremos agradecer mais uma vez a presença de todos nessas sessões presenciais e também a presença e a adesão que estas sessões de esclarecimento em formato online têm todos os anos. Bom, estes webinars estão divididos em 4 sessões de esclarecimento. A primeira já decorreu esta manhã, dedicada às entidades gestoras em alta dos serviços de abastecimento e saneamento, e agora, da parte da tarde, como referi, dedicada aos serviços de resíduos urbanos. Depois, no dia 23 de março, seguindo o mesmo modelo, mas as sessões serão dedicadas às entidades gestoras que gerem serviços em baixa, de manhã águas e à tarde resíduos. Bom, queria terminar dando nota que isto é mais uma oportunidade, então, para os técnicos, e em particular os técnicos que estão mais diretamente envolvidos no preenchimento dos fecheiros de reporte, para esclarecerem as vossas dúvidas, colocarem questões muito práticas de preenchimento, preenchimento dos dados necessários para o cálculo e até questões de preenchimento das células, erros que vos possam estar a acontecer neste preenchimento e também de questões de submissão depois dos fecheiros de apoio em formato Excel e que foi publicada uma última versão recentemente. Portanto, o nosso propósito e o propósito principal destas sessões de esclarecimento é mesmo dar-vos esta oportunidade de esclarecerem as vossas questões e aquilo que eventualmente possa estar a dificultar a submissão de dados, porque no final o que nós queremos, obviamente, é que a informação chegue a ERSAR com a maior fiabilidade possível e, portanto, contamos convosco para garantir essa fiabilidade e deixo-vos com a equipa que já apresentei, que com certeza que vai garantir que estas sessões vão correr muito bem e desejo a todos uma ótima sessão e passo então a palavra ao João. Obrigada, João. Obrigado, Susana. Boa tarde a toda a audiência.
Pronto. Agora com som. Olá. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que iria dar continuidade à apresentação. Obrigado pelo aviso, Mafalda Ferreira. Pronto, o que é que... aqui, em relação ao enquadramento, ao índice, a apresentação vai ser dividida aqui em 5 componentes. A primeira é sobre o enquadramento desta sessão, a segunda sobre os prazos, seguir-se-ão as principais alterações da 4G, falaremos depois sobre os ficheiros de reporte e, por último, o esclarecimento de dúvidas. Em relação aqui ao enquadramento, creio que a Joana também já disse um pouco qual é que é o enquadramento destas sessões. Apenas referir aqui que nós optámos por realizar estes webinars e já é a 5ª edição que nós estamos a fazer, porque este formato permite uma maior abrangência, uma maior participação de pessoas e depois fica disponível futuramente para consulta das EGs. Para além destes webinars e das sessões de capacitação que anteriormente realizámos, todos os dias nós podemos esclarecer as entidades gestoras, primeiro através do Fórum da Qualidade do Serviço, cuja subscrição recomendamos vivamente, pois os subscritores poderão receber notificações do portal sobre os esclarecimentos de dúvidas colocadas pelas EGs e receber também comunicados da ERSAR, entre outras questões. Faz mal, senhor. Em relação à linha telefónica, nós todos os dias atendemos, estamos disponíveis para esclarecer dúvidas telefonicamente, das 10 às 12, e o próprio canal do YouTube, onde são disponibilizados os conteúdos audiovisuais da ERSAR, também servirá para apoio às entidades gestoras no preenchimento desta nova geração, desta informação. As regras a cumprir são aquelas que também vocês já conhecem. Iremos dar prioridade às questões que foram colocadas pelas EGs a quando da subscrição nesta sessão de esclarecimentos. Se existirem questões adicionais, sugerimos que utilizem ou apelamos que utilizem o chat desta sessão e iremos responder as questões por ordem de chegada. Por último, se entretanto o webinar terminar e se alguma pergunta não for respondida, iremos posteriormente publicar o respectivo esclarecimento no Fórum da Qualidade do Serviço. Agora, em relação aos prazos associados ao processo de submissão da avaliação da qualidade dos serviços. Também, como é hábito, no dia 31 de janeiro disponibilizamos no módulo da qualidade dos serviços a versão mais atual do guia técnico e dos ficheiros de reporte de informação, dando também o cumprimento àquilo que está estipulado no Regulamento de Procedimentos Regulatórios. Porque este ano é o primeiro ano da aplicação da 4ª geração, também, como a Susana acabou por dizer, este ciclo de reporte é um pouco atípico e existem aqui a necessidade de haver alguns ajustes aos ficheiros de reporte de informação. E tem havido, e a versão mais recente dos ficheiros é a VF2 e foi disponibilizada no dia 17 de março. Por isso, recomendamos a sua utilização, visto que nela já estão refletidos alguns ajustes e algumas correções que foram necessários fazer e que facilitarão o processo de submissão de informação à ERSAR. Desta forma e neste contexto, a ERSAR decidiu alargar o prazo de submissão do processo. As entidades gestoras em alta passaram a ter que submeter a informação no dia 2 de março, ao passo que em baixa a data limite é a 15 de maio. Apelamos a todas as entidades gestoras para que não deixem submissão para os últimos dias. Porquê? Porque podem haver aqui alguns contratempos de última hora e isso poderá impedir a submissão do processo no prazo estipulado pela ERSAR. Agora vou dar a palavra à minha colega Joana Cardoso, que irá continuar a apresentação. Joana, a palavra é tua.
Muito obrigada, João. Vou aqui ligar então ligar o microfone. Check. Estás no indicador, é só olhar. Tu não tenho. Mas podes falar comigo. Não. Não estás a falar? Tá. Peço desculpa. Tendo contratempo técnico, são normais, acontecem. Ok, agora sim. Então, para a minha parte da apresentação. Portanto, esta é uma sessão que incide mais sobre os aspectos práticos relacionados com o preenchimento do ficheiro. No entanto, também para quem não pôde estar presente nas sessões de capacitação presenciais que já foram aqui mencionadas, vou abordar de forma muito breve quais as alterações ou as principais alterações do novo sistema de indicadores em relação à terceira geração, ou seja, vou falar aqui um pouco dos aspectos mais conceptuais que também já foram abordados com maior detalhe nas ações de capacitação e se quiserem ter acesso a esse detalhe, então aconselho, ou sugiro neste caso, a consultarem o vídeo de uma das ações de capacitação que foi gravado e que já se encontra disponibilizado no canal YouTube da ERSAR. Portanto, o sistema é composto por 115 dados e 23 indicadores avaliados, que estão organizados por 3 grandes objetivos: a adequação do serviço ao utilizador, a sustentabilidade da gestão do serviço e a sustentabilidade ambiental. Estes objetivos estão, por sua vez, subdivididos em 9 critérios. Dar nota que, efetivamente, ocorreu um aumento do número de dados, nomeadamente de 89 para 115. No entanto, trata-se de um aumento aparente, uma vez que muita desta informação já era reportada na terceira geração e apenas ocorreu uma numeração dessa informação que já era reportada. Dos 23 indicadores apresentados no slide anterior, 17 indicadores são aplicáveis às entidades gestoras em alta, sendo que o indicador RU20 se encontra suspenso e 16 indicadores são aplicáveis às entidades gestoras em baixa. Portanto, na prática, vamos ter 16 indicadores. Neste primeiro ano de aplicação da quarta geração, a AQS 2022, vamos ter 16 indicadores avaliados tanto para o serviço em alta como para o serviço em baixa. Foram também introduzidos 3 novos índices, o índice de circularidade, o IC, o índice de faturação em função da produção, o IFFP, e ainda o ICAFOR, o Índice de Conhecimento de Ativos Físicos e Otimização na Recolha, que é uma espécie de ICAF 2.0, um ICAF que foi reformulado aqui por forma a incluir algumas componentes que não estavam previstas no antigo ICAF. Passando então de forma muito breve pelos indicadores e o que é que está dentro de cada um destes objetivos. Neste slide são apresentados os indicadores inseridos no objetivo da adequação do serviço ao utilizador. Este indicador teve uma alteração, este objetivo, peço desculpa, teve uma alteração da sua designação. Era chamada a adequação da interface com o utilizador, sendo que este termo se considera-se mais adequado aqui ao nosso sistema de indicadores e compreende um novo indicador, 4 indicadores alterados e um indicador inalterado. O RU01 é um novo indicador, alinhado com as novas orientações para o setor, portanto, a acessibilidade do serviço de recolha de biorresíduos, e será aplicável apenas às entidades em baixa, pelo que não me vou alongar muito, não é este o fórum, isso será no próximo dia 23. O RU02, a acessibilidade do serviço de recolha seletiva multimaterial, sofreu uma alteração dos critérios, portanto, o serviço apenas se considera disponível quando são disponibilizados os 4 fluxos num mesmo ponto, o indiferenciado, as embalagens, o vidro e o papel cartão, sendo que a informação necessária ao cálculo deste indicador deve ser reportada pela entidade responsável pelo serviço de recolha seletiva, quer seja ela a entidade em alta ou a entidade em baixa. Caso esta entidade responsável pelo serviço de recolha seletiva não tenha o levantamento prévio dos pontos de deposição que abranjam os 4 fluxos, deve, juntamente com a entidade responsável pelo serviço de recolha indiferenciada, averiguar quais os pontos que cumprem este critério.
Portanto, o indicador será aplicável a todas as entidades, quer sejam em alta, quer sejam em baixa, independentemente da sua responsabilidade. Com isto, a ERSAR pretende incentivar a deposição seletiva por parte do utilizador final, portanto, melhorar o acesso da recolha seletiva também face ao acesso à recolha indiferenciada que se viu na terceira geração, bem como fomentar a articulação entre entidades com diferentes responsabilidades. Passando também para o RU 04, que foi alterado na medida em que ocorreu a inclusão da lavagem dos contentores de recolha seletiva de biorresíduos, que também será aplicável apenas às entidades em baixa. O RU 05, a lavagem de contentores de recolha seletiva multimaterial, mantém-se inalterado. Este indicador já era aplicável às entidades em alta e vai continuar a sê-lo. E o RU 06, a resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação, que foi alterado na medida em que foram incluídos os contactos telefónicos. Passando então para o nosso segundo objetivo da sustentabilidade da gestão do serviço, que compreende 6 novos indicadores, 2 indicadores alterados e 2 indicadores inalterados. Começando pelo RU 08, a disponibilidade das viaturas de recolha. Este é um indicador novo, que pretende complementar, de certa forma, um indicador já existente, o RU 09, a renovação do parque de viaturas. Passando então para os indicadores incluídos no critério da eficiência infraestrutural, temos os 3 primeiros indicadores, o 10, o 11 e o 12, que são dedicados à eficiência infraestrutural no tratamento. Portanto, o 10 mantém-se inalterado, já era um indicador que existia na geração passada. O 11, a eficiência do TMB, foi alterado, mas pouca foi a alteração, ou seja, houve, a fórmula do indicador mantém-se, no entanto, foi incluído o composto fora de especificação, que anteriormente era incluído no dado dos refugos e rejeitados. Portanto, no fundo, houve uma desagregação de um dos dados que entrava para este indicador, no entanto, tudo se mantém inalterado, inclusivamente a fórmula. No 12, o 12, a eficiência do TB, é um indicador novo que pretende ser um bocadinho o espelho da eficiência do TMB, mas para as instalações de valorização orgânica dedicadas, como é o caso das instalações da Lipor ou da Valor Sul, que recebem apenas biorresíduos provenientes da recolha seletiva, ou entidades que possuam linhas do seu TMB exclusivamente dedicadas à recepção desses biorresíduos recolhidos seletivamente. Passando então para os indicadores 13, 14 e 15, que são os indicadores da rentabilização, pode-se dizer, no fundo, são os indicadores de eficiência da recolha, já tínhamos os do tratamento, agora temos os indicadores de eficiência na recolha, que serão aplicáveis a todas as entidades que efetuem recolha, em função do tipo de serviço. Portanto, para o fluxo indiferenciado, ele será aplicável às entidades em baixa. Para os fluxos seletivos, embalagens e papel cartão, eles serão aplicáveis à generalidade das entidades em alta, aquelas que efetuam esse tipo de recolha, a recolha seletiva. Então, no último critério, a produtividade física dos recursos humanos, temos os indicadores 16 e 17, que no fundo resultam da desagregação do antigo indicador da adequação dos recursos humanos, em função do tratamento ou da recolha. E será aplicável às entidades em função dos serviços por elas prestados. Passando então para o nosso último objetivo, a sustentabilidade ambiental. Este objetivo compreende 3 novos indicadores, um indicador alterado e 2 inalterados. Temos também um novo critério, alinhado com as orientações que se prevêem para o setor na próxima década, o da circularidade e valorização. Temos o primeiro indicador, o RU18, autoeficiência energética, é um indicador novo, que no fundo é a energia produzida sobre a energia consumida. Estes dados já eram recolhidos na terceira geração, eles só foram organizados de forma diferente para termos este novo indicador, e que traduz, se calhar, um pouco melhor aquilo que é a realidade para o utilizador final, portanto, energia produzida sobre energia consumida, em vez do indicador passado, que era a energia consumida por tonelada processada, que se calhar não tem uma figura tão palpável para o utilizador final.
Temos também os indicadores 19 e 21, a taxa de recolha seletiva e a taxa de reciclagem, que são dois novos indicadores que foram construídos com base naquilo que são as orientações do novo RGGR. Portanto, a taxa de recolha seletiva será aplicável às entidades em baixa e a taxa de reciclagem será aplicável às entidades em alta, e ambos se mantêm em testes neste primeiro ano de aplicação. Também o RU20, a retoma da recolha seletiva multimaterial, que se mantém inalterado em relação à terceira geração, ou seja, ele já existia. No entanto, encontra-se suspenso, pelo menos neste primeiro ano de aplicação, uma vez que as metas da retoma da recolha seletiva estavam definidas no PERSU 2020 até 2020. Portanto, já no último ano da terceira geração, ele também já ficou com o valor de não aplicável, uma vez que não foram definidas metas para além do ano de 2020. E por fim, temos o RU22 e o RU23, a emissão de gases de efeito de estufa aplicável a todas as entidades que efetuem recolha de resíduos. Portanto, o RU22 será aplicável às entidades em baixa e o RU23 aplicável às entidades em alta e em baixa, consoante o serviço prestado. Por fim, temos aqui uma imagem muito geral daquilo que são os indicadores de perfil do sistema. Portanto, temos 5 indicadores de perfil, 3 novos, 1 alterado e 1 inalterado. São eles a capacitação técnica na recolha, que será aplicável às altas e baixas, a emissão indireta de gases de efeito de estufa no tratamento, que será logicamente aplicável às altas, a incineração e a utilização do aterro, também 2 indicadores que se considera importantes existirem neste sistema de avaliação de desempenho, por razões óbvias, mas que serão aplicáveis também à alta, e o benefício do tarifário social, que será aplicável à baixa. E também 3 novos índices, 2 novos, portanto o índice de circularidade, que será aplicável às altas e às baixas, e o índice de faturação em função da produção, o IFFP, que será aplicável apenas às entidades em baixa, e, por fim, o ICAFOR, que será aplicável às entidades em alta e em baixa, tal como já o era na terceira geração. Em relação aqui aos indicadores de perfil, queria apenas relembrar que nenhum destes indicadores ou índices é avaliado, portanto, a informação é recolhida para efeitos de benchmarking, de análise interna e de divulgação ao setor. Antes de mais, pronto, eu vou passar agora à apresentação dos ficheiros de reporte, tal como diz aqui neste separador, e o João já o tinha referido, mas antes de mais, e também para os mais esquecidos, ou para quem é novo, vou relembrar onde podem fazer o download dos ficheiros, bem como consultar o técnico que acompanha a vossa EG, que nem sempre é o mesmo todos os anos. Portanto, vou abrir aqui o portal. Eu creio que já estão a ver o portal neste momento. Portanto, para fazermos o download dos ficheiros de apoio, temos que vir aqui ao módulo da qualidade de serviço, ficheiros de apoio EG. E aqui estão todos os ficheirinhos que precisamos, inclusivamente o guia técnico 27, que precisamos para o preenchimento e submissão aqui dos nossos indicadores. Inclusivamente, um documento de apoio ao reporte aos dados georreferenciados, que contém também a metodologia de reporte dos dados georreferenciados, de apoio ao cálculo dos dados de RU18 e de RU19, para o cálculo dos indicadores RU1 e RU2. Também o técnico que acompanha as entidades. Neste momento estão a ver as entidades que eu acompanho. Vou entrar aqui na Amarsul e, portanto, temos aqui no canto superior direito o técnico que acompanha a entidade, Joana Cardoso. Neste caso, os e-mails dos técnicos também são relativamente fáceis de deduzir, uma vez que normalmente é o primeiro nome, ponto, segundo nome, @ersar.pt. Portanto, sempre que for necessário falar com o técnico ou tentar ligar para a ERSAR pelas vias que o meu colega já apresentou por telefone, por exemplo, e pedir para falar com Joana Cardoso, ou, em alternativa, enviar um e-mail para joana.cardoso@ersar.pt, no caso da Amarsul. Ok, passando então novamente para a apresentação.
Espera, sim. Deixa eu ver aqui isso. Ok, muito bem. Então, eu queria falar-vos de algumas regras gerais do preenchimento do ficheiro. A primeira de todas, diria eu, e das mais importantes, é preencher a identificação da entidade na folha ao resumo. E este preenchimento da entidade vai permitir aqui o cálculo de uma série de dados. E eu vou exemplificar já. Eu penso que já estão a ver o ficheiro. Eu venho aqui à identificação da entidade gestora e vou selecionar Algar. E, portanto, quando eu seleciono a Algar é responsável pelo serviço de recolha seletiva. E, portanto, eu vou ter aqui uma série de dados que vão ficar automaticamente preenchidos quando eu seleciono a Algar. Neste caso, a Algar, como é responsável, peço desculpa, a Algar, como é responsável pelo serviço de recolha seletiva, ela vai ter todos os dados aplicáveis. No entanto, quando eu seleciono, por exemplo, a Lipor, que não é responsável pelo serviço de recolha seletiva, uma vez que esse serviço está cometido às entidades em baixa que fazem parte da sua área de intervenção, ele fica automaticamente, por exemplo, com os dados relativos ao serviço de recolha como não aplicáveis. Também os ecopontos de depreciação seletiva que são reportados pelas baixas como não aplicável. Também as folhas da rentabilização, os resíduos de embalagens recolhidos seletivamente, também não aplicável. Portanto, a contentorização, as viaturas, todos estes dados serão não aplicáveis às entidades gestoras que não são responsáveis por este serviço e é muito fácil consultar através aqui deste DRU6, responsabilidade pela recolha seletiva. Não. Portanto, aqui este passo é muito importante, selecionar a entidade gestora que está a preencher o ficheiro. Portanto, eu vou deixar aqui a Lipor pré-selecionada para podermos continuar aqui a ver. Passando então novamente à nossa apresentação. Outra regra muito importante é preencher apenas as células em branco, uma vez que as células a cinzento já têm fórmulas ou vão buscar informação a outras folhas, portanto nós só devemos preencher as células em branco. Também a outra regra, o copy-paste values ou copiar especial valores, por forma a evitar trazer para o ficheiro fórmulas ou links para outros ficheiros externos que possam deturpar o cálculo dos dados. Portanto, quando estão a copiar informação de um sítio para outro, copiar especial valores ou copy-paste values. Introduzimos também aqui alguns alertas de validação. Eu vou dar aqui um exemplo muito rapidamente da folha RH Outsourcing, em que eu preenchi esta primeira linha, ela já está pré-preenchida, e por ter aqui número de horas, a metodologia número de horas ano, não é calculado o valor do pessoal, uma vez que será necessário reportar primeiro o número de horas semanais de trabalho na entidade gestora. Esta é uma alteração em relação aos ficheiros da terceira geração e decorreu da uniformização dos ficheiros entre os três serviços, portanto, abastecimento, saneamento e resíduos, agora, neste momento, ficam com esta célula para selecionar. Portanto, enquanto eu não selecionar aqui o número de horas semanais de trabalho na entidade gestora, eu vou fazer aqui um bocadinho de zoom. Percebi-me agora que espero que estejam todos a ver. Enquanto eu não... Obrigada, João. Enquanto eu não selecionar o número de horas semanais, aparece aqui um alerta que deve selecionar o número de horas semanais. Portanto, a partir do momento em que eu seleciono 40 ou 30, deixa de existir o alerta, o dado passa a ser calculado e então esta informação passa a ser calculada. Pronto. Também referir que, como estamos na Lipor, a Lipor não é responsável pelo serviço de recolha, portanto, como era aqui um reporte de um funcionário afeto à recolha, ele vai aparecer a 0. Mas se escolhermos, por exemplo, novamente a Algar, voltando aqui à nossa outra vítima, aqui já não aparecem os alertas de dado não aplicável, portanto, já podemos ver aqui valor no pessoal afeta ao serviço de recolha, precisamente, que é o funcionário que tinha preenchido aqui no exemplo, e não aparecem ainda quadros técnicos, porque não são selecionados ainda dirigentes ou quadros superiores, e aparecem aqui também os operacionais de recolha.
Portanto, este era um alerta que eu queria deixar também, tendo em conta esta novidade, o número de horas semanais de trabalho na entidade, não esquecer de preencher este campo. Passando novamente para a nossa apresentação, a última regra geral de preenchimento que tinha era chamar-vos a atenção para selecionar os termos disponíveis nas listas à escolha, ou seja, as drop-down lists. E isto é muito importante por forma a permitir o cálculo correto de todos os dados que estão associados a estas listagens. Portanto, se eu escrever aqui outra coisa que não esteja prevista nestas listas, ou aqui, os dados não vão ser calculados, vão ficar a zero. Portanto, é muito importante que selecionem tanto da lista de recursos humanos, RH pessoal, RH outsourcing, nas infraestruturas também temos aqui, também temos aqui várias listas que permitem o cálculo dos dados, aqui o tipo de infraestrutura, o tipo de recolha, tipo de contentorização. Pronto, há várias listas disponíveis aqui ao longo do ficheiro e pedimos então nas reclamações, também é outro caso muito importante em que devem também fazer a correspondência entre as listas que têm internas do vosso serviço e as listas disponíveis aqui na ERSAR. Portanto, em termos de regras gerais de preenchimento, e ainda não estou a projetar, eu estava aqui a estragar a surpresa. É isto que eu tenho para vos dizer. Pronto, outra grande novidade foram as automatizações do ficheiro. Portanto, estas automatizações foram implementadas com o objetivo de agilizar o preenchimento de dados ao longo do ficheiro, uma vez que já só se preenche a informação uma única vez. Essa informação, se for repetida ao longo do ficheiro, será replicada automaticamente pelas várias folhas, bem como facilitar a validação de dados por parte das entidades e por parte da ERSAR. Portanto, a primeira automatização que eu tinha para vos falar é a da folha infraestruturas, em que se for preenchido na folha infraestruturas as unidades, o tipo de infraestrutura, as unidades, as instalações de tratamento e recepção, são elas também ecocentros, estações de transferência, triagem, tratamento mecânico, etc. Portanto, eu tenho aqui este exemplo preenchido, o TM ERSAR, ela vai ficar automaticamente preenchida na folha energia. Portanto, aqui na folha energia, passamos a ter aqui o TM ERSAR para reportar a energia consumida por essa instalação. Aqui na folha energia, e já que cá estamos, aproveito para referir aqui a alteração que houve. Efetivamente, houve uma alteração aqui profunda da folha energia, deixa de ser necessário o reporte mensal, passa a ser reportado o consumo anual associado àquela infraestrutura, quer seja consumo ou quer seja produção, energia produzida. Muitas entidades perguntam se já não é necessário reportar a energia vendida. Não, neste momento só estamos aqui a querer a energia produzida. Outra novidade aqui da folha energia é a produção de energia renovável, que entra também no numerador do indicador da autossuficiência energética. Sempre que a entidade tenha uma instalação capaz de produzir energia elétrica, então ela deve ser aqui incluída por forma a bonificar, digamos assim, o numerador, o indicador, uma vez que contribui para a autossuficiência energética da entidade gestora. Outra novidade são as emissões de CO2 associadas ao consumo de energia elétrica, que este é um dado que não requer de reporte de qualquer informação adicional, portanto, a partir do momento em que a entidade preenche a energia consumida, será aplicado então um fator de emissão que é publicado pela APA, pela Agência Portuguesa do Ambiente, ao consumo de energia, tendo em conta o mix energético daquele ano, e portanto este valor é calculado automaticamente e servirá para o indicador de perfil que não será avaliado. Também ainda sobre a passagem de infraestruturas para outras folhas, portanto já vimos que elas passam para a folha energia
e também vão passar para a folha do ICAFOR. Portanto, antigamente seria necessário, peço desculpa, espero que não estejam a ficar muito tontos. Ok. Ainda não. Portanto, antigamente seria necessário aqui na classe E, infraestruturas de recepção e tratamento de resíduos, preencher novamente todas as infraestruturas de recepção ou tratamento sob responsabilidade da entidade gestora, sendo que elas vão transitar automaticamente da folha energia aqui para esta folha. Isto era a novidade que eu vos queria dar em relação às infraestruturas. Talvez a maior ou a mais complexa automatização que ocorreu foi relativa às viaturas. Portanto, vou explicar primeiro a teoria que está por trás destas folhas viaturas e que muitas vezes há aqui alguma confusão, mas vou tentar ser clara e breve em relação a este assunto. Portanto, na folha rentabilização são reportadas todas as viaturas que efetuam recolha, independentemente da sua afetação, independentemente do seu volume de caixa. Na folha rentabilização são reportadas todas as viaturas que fizeram recolha daquele fluxo específico. Nas folhas combustível e ICAFOR também são consideradas todas as viaturas que efetuam recolha. Isto é, os dados reportados na folha combustível vão depois entrar no mesmo indicador dos dados reportados na folha rentabilização e, portanto, têm que dizer respeito à mesma base, digamos assim. Portanto, todas as viaturas que efetuam recolha devem constar da folha combustível e da folha ICAFOR. Por outro lado, na folha viaturas só serão consideradas as viaturas próprias, portanto, todas as viaturas próprias e as viaturas subcontratadas que estão regularmente afetas ao serviço. E pelo regularmente afetas ao serviço é neste momento aplicada uma regra de 3% de afetação em função do que aquela viatura recolhe. Esta é a regra que foi aplicada, pode ser válida como qualquer outra. A ERSAR considera que esta regra é que se aplica de forma mais geral a todas as entidades gestoras. Obviamente podem haver aqui algumas exceções. Portanto, esta é a teoria. Agora, passando propriamente à prática, vou-vos mostrar no ficheiro como é que isto tudo funciona. Portanto, o preenchimento deve ser iniciado nas folhas rentabilização, que é lá que as outras folhas combustível e viaturas vão beber a informação, digamos assim. Eu já tenho aqui um exemplo, portanto, nesta folha rentabilização pode ser reportado em cada linha um frete ou em cada linha o somatório das pesagens da viatura em questão mensal, sendo que se optar pelo somatório das pesagens mensais da viatura, deve-se multiplicar aqui o volume de caixa por tantos fretes quantos essa viatura fez nesse mês. Portanto, isto é um pormenor muito importante para não deturpar o cálculo do indicador. Por exemplo, vamos imaginar que esta viatura com 4.500 kg não fez muitos fretes, mas vamos imaginar que ela fez 2 fretes e que tinha um volume de caixa de 5 metros cúbicos. Nesse caso, então, teria que ser reportado aqui 10. 2 vezes 5 metros cúbicos. Pronto, isto é aqui o primeiro alerta que eu queria dar em relação à folha rentabilização. Passando então novamente ao nosso automatismo. Portanto, neste momento tem aqui 4 viaturas reportadas, a XX2, XX3, XX4 e XX5. E na folha rentabilização pus a X6 e a X7. Como eu referi, para a folha viaturas, para a folha combustível, devem transitar todas. Portanto, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7 estão cá todas. Todas as que fizeram recolha de embalagens e todas as que fizeram recolha de papel aparecem na folha combustíveis. Já na folha viaturas, só temos a 2, a 3, a 4, a 6 e a 7. Porquê? Porque a 5 está aqui classificada como subcontratada e como fez uma pesagem muito baixa em relação às outras, ela não se considera regularmente afeta ao serviço. Portanto, considera-se que esta viatura fez um serviço pontual. E se é pontual e subcontratada, ela não vai ser considerada na folha viaturas. Outra dúvida que a ERSAR tem recebido recorrentemente é: após o preenchimento das folhas rentabilização de embalagens e rentabilização de papel, passamos então ao preenchimento da folha combustível. Na folha combustível temos aqui então duas tabelas. Uma, duas.
Portanto, a primeira é preenchida automaticamente e, como vocês já viram, com a informação reportada na folha rentabilização. Então, a segunda tabela é para quê? Portanto, nesta folha deve ser reportado todo o combustível consumido na recolha seletiva multimaterial, uma vez que vai ser dividido pelo dado das recolhas da multimaterial todas, portanto, o vidro, o papel cartão e as embalagens. Portanto, nesta segunda tabela devem ser incluídas as viaturas que não estão na primeira tabela e que fizeram recolha seletiva. Vamos imaginar as viaturas de recolha de vidro, que nunca vão aparecer nesta primeira tabela, uma vez que na primeira tabela aparecem só as viaturas da rentabilização de embalagens e da rentabilização do papel. Portanto, nesta segunda tabela devem ser reportadas as viaturas que fizeram, por exemplo, recolha de vidro. Temos ainda uma terceira tabela na folha combustível relativo ao consumo das viaturas de transferência, que era uma informação que já era solicitada na terceira geração de indicadores. Portanto, é a informação que vocês já estão, de certa forma, habituados a preencher. Passando então aqui à folha viaturas. Portanto, vamos aqui ter um preenchimento automático das viaturas que fizeram a rentabilização de embalagens e rentabilização de papel. Ficam a faltar na mesma as viaturas que efetuaram recolha de vidro, por exemplo. E, portanto, temos aqui uma segunda tabela, mais uma vez, dedicada às viaturas que fizeram recolha de vidro. Outras curiosidades que eu gostaria de vos mostrar. Temos aqui também uma novidade relativa aos alertas de preenchimento e podemos já ver alguns concretamente a acontecer. Portanto, quando eu não seleciono a propriedade da viatura, se é própria, se é alugada ou se é um serviço subcontratado, os dados assumem automaticamente o valor de NR e aparece aqui um alerta a dizer que a entidade deve preencher a propriedade. Ou ainda quando não se preenche a pesagem no sistema, portanto, viaturas que não têm qualquer pesagem no sistema. Também o dado assume automaticamente o valor de NR. E é possível filtrar depois também aqui os alertas através do filtro. Se a tabela for muito grande, é possível ter este despiste rapidamente. A rentabilização de papel também tem os mesmos alertas. E, por outro lado, as viaturas exigem sempre que se tenha o registro do odómetro a 31 de dezembro. Portanto, se eu tentar selecionar aqui o dado dos quilómetros acumulados pelas viaturas de recolha, ele vai automaticamente dar um alerta de NR. A entidade deverá preencher o valor do odómetro em falta. Portanto, a partir do momento em que eu preencha o odómetro, vai deixar de existir o alerta. Isto para o indicador da renovação do parque de viaturas. Temos também um novo indicador, que é esta segunda parte da tabela, relativa à disponibilidade das viaturas de recolha, o RU08, em que se pretende que, por viatura, a entidade reporte o tempo previsto de funcionamento e ainda o tempo de indisponibilidade, ou seja, o tempo em que a viatura esteve parada ou em manutenção devido a avarias não programadas. Portanto, excluem-se, assim, as paragens, as revisões periódicas, ou outro tipo de manutenções programadas e periódicas. Deverão também preencher aqui a descrição da metodologia de cálculo do tempo previsto de funcionamento, para também auxiliar aqui a análise destes dados e posterior validação por parte da ERSAR. Eu espero não estar aí muito rápido, no entanto, temos ainda aqui um período para dúvidas. Sim, neste momento só temos uma dúvida, Ótimo. mas caso existam algumas dúvidas e caso queiram esclarecer essas dúvidas no âmbito desta sessão, queiram, por favor, utilizar aqui o chat. Pronto, é uma oportunidade única também para ter aqui acesso aqui à explicação da Joana, que fará prontamente. Muito obrigada. Então, voltando aqui à nossa apresentação. Espero que esta questão das viaturas tenha ficado esclarecida, porque realmente é uma dúvida que temos muitas vezes, mas este automatismo também se prevê que consiga aqui também ajudar no reporte das entidades todas. Portanto, passando à nossa última automatização da folha quantidades para o índice de circularidade.
E eu a folha quantidades já vou explicar em maior detalhe em breve, não se preocupem, até porque foi uma das questões que foi colocada quando o momento da inscrição. No entanto, isto apenas para dizer que o índice de circularidade é composto por várias frações, vários indicadores, digamos assim, autónomos, que todos eles depois compõem o índice. Sendo que dois dos indicadores do índice de circularidade dedicados às entidades em alta são calculados com base nas quantidades que são reportadas na folha quantidades. Portanto, se eu tiver aqui 100 toneladas de resíduos entrados em aterro, e se for então ao índice de circularidade, perdão, esta primeira classe vai ficar automaticamente calculada. Portanto, tivemos 100 toneladas a entrar em aterro e tivemos apenas 100 toneladas a entrar nas infraestruturas de tratamento em alta, porque o resto do separador ficou vazio. Portanto, 100 sobre 100 dá 0 taxa de desvio de aterro e, portanto, isto corresponde a uma pontuação de 0. Portanto, isto para dizer que a classe A e a classe B são automaticamente preenchidas em função daquilo que é preenchido na folha quantidades. Já a classe B, na quantidades, saídas. Portanto, são as saídas do composto que nos vão permitir, ou que vão permitir ao ficheiro calcular automaticamente aqui a classe B. Portanto, este seria o último automatismo do qual vos queria falar. Ok. Passando então aqui para o esclarecimento das questões que foram colocadas quando a inscrição. Nós não tivemos perguntas propriamente ditas, no entanto, tivemos aqui solicitações para explicar de forma mais detalhada a folha quantidades e a folha reclamações, que eu acho que fazem todo o sentido, uma vez que foram folhas que sofreram alterações bastante significativas. Portanto, começando pela folha quantidades. A folha quantidades, na terceira geração, era uma folha bastante pesada, complexa, que tinha as entradas e as saídas na mesma folha, sendo que na quarta geração se decidiu dividir a folha quantidades em entradas e em saídas. Portanto, começa logo por ser essa a primeira grande alteração, que temos neste momento as entradas separadas das saídas. Por outro lado, nesta folha de entradas também já não é necessário o reporte mensal, portanto, temos aqui o reporte anual de todas as quantidades que entram nas instalações de recepção e tratamento. Portanto, começando aqui, eu tenho a Algar selecionada, portanto, logicamente vão aparecer aqui as entidades que fazem parte da Algar em baixa, mas se eu selecionar Ambiçosa, aparecem as entidades da Ambiçosa, portanto, mais uma vez, importante selecionar e identificar a entidade na folha resumo para que apareçam aqui as entidades em baixo ou os municípios que fazem parte da sua área de intervenção. E começando aqui então pelas entradas municipais. Portanto, esta primeira parte da tabela é dedicada a todas as entradas municipais. Tentámos também aqui uniformizar um bocadinho os termos que são utilizados no MERRU. Portanto, estes são os provenientes do sistema de gestão, municípios, e aqui pretende-se que seja reportado por município os destinos da recolha indiferenciada. Portanto, Castelo de Paiva, que vai diretamente para aterro, coloca-se aqui, da recolha indiferenciada, ou incineração, TM simples ou TMB. Já se houver recolha seletiva de biorresíduos em qualquer um dos municípios, ele deve ser reportado aqui. Portanto, ele está dividido em duas grandes componentes, alimentares e verdes, sendo que os alimentares são divididos em TMBs linhas não dedicadas ou TMB linha dedicada à parte do TB, portanto, nesta parte do TB, linha dedicada ou valorização orgânica, que é o caso da Lipor ou da Valor Sul, entram apenas biorresíduos alimentares provenientes da recolha seletiva e são tratados dedicadamente. Já na outra linha, TB, linha não dedicada, são linhas em que são processados os biorresíduos da recolha seletiva em conjunto com os biorresíduos provenientes do processamento do TM, portanto, provenientes do fluxo indiferenciado. Os verdes seguem a mesma lógica, portanto, temos para reporte de verdes proveniente da recolha municipal linhas não dedicadas no TMB, linha dedicada no TMB ou valorização orgânica e ainda a compostagem de verdes para o caso da Algar.
por exemplo. Outro reporte que já seria feito por o município é a recolha seletiva multimaterial, aquilo que entra na estação de triagem, que também deve ser reportado em função do fluxo e em função do município, e ainda a recolha seletiva de outros fluxos que também deve ser feita, aquilo que é da recolha municipal ou da recolha por município, deve ser feita aqui nesta parte da tabela. Também dar um alerta que nesta parte da tabela da recolha seletiva de outros fluxos entrados, aqui só devem ser considerados os fluxos que são posteriormente encaminhados para operadores de gestão de resíduos, licenciados, ou ainda que são de certa forma valorizados. Por exemplo, os volumosos que sofrem uma pré-triagem antes de serem enviados, eventualmente depois os refugos para aterro, devem ser aqui introduzidos. Se os volumosos forem diretamente para aterro, então devem ser introduzidos aqui na célula E90. Portanto, na coluna E, a partir da linha 89 até à 97, temos as outras entradas municipais que poderão ser agregadas e que, por exemplo, têm como destino o aterro, a incineração, o TM, TMB. Pronto, o mesmo com os resíduos biodegradáveis verdes ou os resíduos biodegradáveis alimentares. Portanto, se houver recolha municipal que vá diretamente para aterro ou para incineração, ela deve ser incluída aqui nestas linhas. Portanto, esta parte da tabela, tudo aquilo que é dedicado a resíduos que não são valorizados ou pré-triados de certa forma. Portanto, se nós tivermos monstros a ir diretamente para aterro, vamos reportá-los na linha E90 ou diretamente para incineração, F90. Se eles sofrerem uma pré-triagem, então são colocados na coluna relativa a outros fluxos entrados. Pronto. Nós sabemos que existem muito mais fluxos urbanos do que aqueles que poderão estar aqui previstos no ficheiro. Portanto, temos aqui uma parte da tabela de preenchimento livre. Por exemplo, aparecem recorrentemente plásticos duros, ou outro tipo de plásticos, outro tipo de recolhas mais específicas e que também são urbanas e que, neste caso, plásticos, se forem diretamente para aterro, devem ser reportadas na linha E94. Já se forem recolhidas e entregues num operador licenciado ou valorizadas de alguma forma, devem ser reportadas na coluna X. Portanto, aqui temos a parte dedicada aos outros fluxos entrados que depois são encaminhados para valorização. Temos também uma parte da tabela dedicada a grandes produtores, particulares, resíduos internos, pequenos produtores de resíduos não urbanos. Portanto, aqui também estes devem ser agregados. A ideia é que estas quantidades tenham sempre correspondência com o MRU. Tudo aquilo que está no MRU também deve estar aqui, certamente com outra organização e de forma agregada, mas deve haver correspondência entre aquilo que é reportado no MRU e aquilo que é reportado aqui no fecheiro de qualidade de serviço. Portanto, temos não urbanos, biodegradáveis verdes, biodegradáveis alimentares e outros urbanos. Aqui muitas vezes poderão aparecer de grandes produtores dos biodegradáveis, que já acontecia na terceira geração. Portanto, estes devem ser preenchidos também sempre tendo em conta aquilo que está na coluna e aquilo que está na linha. Portanto, fazer o cruzamento entre a instalação que se encontra na coluna e o que se encontra na linha. Ainda resíduos urbanos provenientes de outros sistemas, uma parte dedicada à partilha de instalações que nesta quarta geração fica mais evidente no ficheiro de reportes e na quarta geração. Portanto, aqui selecionar a designação da lista. Portanto, imaginemos que eu sou a Ambissosa e que partilho as minhas instalações, recebo resíduos da Lipor. Portanto, eu recebo resíduos da Lipor, venho aqui e reporto Lipor. E depois aqui, imaginemos que eu recebo resíduos de embalagens e seria só colocar aqui então 1000 toneladas de resíduos de embalagem que a Ambissosa recebe da Lipor nas suas instalações de triagem.
Por fim, a última parte da tabela é relativa aos resultantes de operações de gestão de resíduos. Portanto, esta parte também já é muito semelhante à terceira geração. Portanto, tudo aquilo que seja resultantes e que vá para aterro ou incineração. Portanto, mais uma vez, o cruzamento daquilo que temos na coluna com o fluxo que temos em linha, tudo aquilo que vá para aterro ou incineração destes fluxos aqui descritos deve ser colocado nestas duas colunas. Também aqui importante, esta célula poderá escapar, a célula que eu acabei de pintar a amarelo poderá escapar, se calhar alguns, mas nesta célula amarelo, portanto, pretende-se que seja reportado na linha não dedicada do TB, do TMB, portanto, os resíduos urbanos biodegradáveis para tratamento biológico, que são provenientes, nomeadamente, do fluxo indiferenciado. Portanto, tudo aquilo que entra no TMB e que depois é processado no TM e que depois segue para TB, o que segue para TB, digamos assim, é reportado nesta célula I109. Pronto, então chegamos ao fim aqui das nossas entradas. Felizmente, a folha saídas é menos complexa. Portanto, temos a parte do composto e CDR produzido, quer no TMB, quer no TB ou valorização orgânica, quer nas unidades de CDR, e aqui também é preencher de acordo com o que está na coluna e com o fluxo que está na linha. A novidade este ano, temos esta novidade em que pedimos a diferenciação em função da classe do composto, o total de retomas da multimaterial, portanto, aqui temos o total de retomas da triagem, por exemplo, mesmo que eu seja uma entidade que partilhe instalações com outra, eu vou pôr aqui o total da triagem, e depois na partilha de instalações é que eu vou pôr aquilo correspondente à entidade que enviou resíduos para a minha instalação. Neste caso, mais uma vez voltando ao exemplo, eu sou a Lipor, partilho instalações, aliás, sou a Ambissosa, partilho instalações com a Lipor e, portanto, eu punha aqui Lipor e colocaria aqui nesta linha a correspondência com aquilo que foi retomado de acordo com aquilo que entrou da Lipor nas minhas instalações de triagem. E por fim, também já à semelhança do ficheiro da terceira geração, uma tabela dedicada às outras saídas do sistema, portanto, daquilo que sejam os outros fluxos específicos ou outros ainda que não estejam previstos nos acima descritos. A folha quantidades eram estas mensagens que eu tinha para vos transmitir. Voltando à nossa apresentação, vamos então à folha reclamações. E a folha reclamações não teve aqui uma grande alteração em relação à terceira geração. Teve sim a inclusão desta nova tabela relativa aos contactos telefónicos. Portanto, na primeira parte da tabela devem ser reportados os totais relativos às reclamações telefónicas e na segunda parte da tabela as sugestões e pedidos de informação referentes a contactos telefónicos. Aqui deverá ser reportado o total agregado, portanto, se eu recebi 100 reclamações telefónicas relativamente ao tarifário, eu vou colocar aqui 100. E na coluna ao lado dessas 100 reclamações que recebi, quantas é que respondi em menos de 22 dias úteis, que é o prazo legal definido para respostas a reclamações. Portanto, se eu respondi a 100 nos 22 dias úteis, eu coloco 100 também. Logicamente, esta informação deverá ser auditável e suportada em evidências a colocar no separador ficheiros. Portanto, sempre que reportarem aqui informação, devem também colocar no separador ficheiros as evidências que suportem essa informação. O feriado municipal, não quero mais relembrar que neste caso será o feriado associado à sede onde se encontra a empresa. E pronto, fazer mais uma vez o alerta da seleção das listas aqui disponíveis, porque senão isso pode comprometer o cálculo dos dados existentes no ficheiro. E uma outra novidade, e isto só para terminar, porque ainda tenho que deixar aqui algum espaço para dúvidas, espero que já haja algumas. Já algumas. Para terminar, a folha de certificações, ela por defeito tem tudo selecionado a não,
e eu vou pôr um bocadinho maior, porque havia muitas entidades que se esqueciam de preencher esta informação e ela acabava por ficar não disponível, portanto, por defeito ela está preenchida com um não, sendo que se tiver, basta preencher aqui esta tabela aqui de baixo, selecionar da lista a certificação que a entidade tem implementada e o dado passa a assumir o valor de sim. Em relação às certificações, não se esqueçam também de colocar a marca de certificação no separador de certificações do portal. Penso que eram estes os alertas que queria deixar. Espero não ter sido muito rápida, espero ter sido clara. E pronto, neste momento podemos passar então às nossas perguntas. Então vamos a isso. Até agora temos 4. Acabou de cair outra. Vamos então começar. A primeira é da Marina Mateus, sobre a folha RH Outsourcing, e pergunta o seguinte: a folha RH Outsourcing só permite 35 ou 40 horas semanais. No nosso caso são 39. Fará alguma diferença? Das 39 para as 40, em princípio não fará uma diferença significativa. No entanto, peço-lhe que envie o ficheiro ao técnico que acompanha a EG para que se possa então martelar, vamos dizer assim, as 39 horas semanais, o que não será muito comum. Portanto, neste caso, pode enviar o ficheiro ao técnico que acompanha a EG, que neste caso sou eu, também já vimos há bocado, para então colocar aqui as 39 horas semanais e o ficheiro faz automaticamente o cálculo então com as 39. Ok, pronto. Próxima questão, da Eliana Félix. Boa tarde. Quando referem a serviço de recolha subcontratado, referem-se ao serviço totalmente subcontratado, incluindo as viaturas. Ou também é considerado 3, no caso de as viaturas serem nossas, mas o serviço efetuado é efetuado por outra entidade externa. Sim, sim. Nesse caso, isto seria ainda aqui uma quarta opção, não é? Eu percebo a sua pergunta. Nós temos viatura própria, viatura alugada ao serviço de recolha subcontratado. Nesse caso seria viatura própria e motorista subcontratado, não é esse o caso? Sim, sim. Pronto, portanto, nesse caso vai classificar como um, porque é efetivamente uma viatura própria da entidade gestora. Se, entretanto, depois tiverem alguma dúvida, podem também sempre utilizar o chat para alguma coisa que não for bem esclarecida ou que tenham subsistido algumas dúvidas, por favor, façam. Ok, pronto. Deixa-me cá ver. Eliana responde esclarecida. Ótimo. Ótimo. Pronto. Em relação à próxima pergunta da Mariana Mateus, outra vez, na folha viaturas, quando se refere tempo previsto de funcionamento mais tempo de indisponibilidade, terá de ser igual a 365 dias vezes o número de horas de turnos que ocorram, certo? Eu diria que isso depende, não é? Porque, por exemplo, uma viatura que não está prevista operar os 365 dias, que não opera, por exemplo, ao fim de semana, ou que há certos dias da semana em que não opera, isso terá sempre que ser deduzido ao tempo previsto de funcionamento. Portanto, o tempo previsto de funcionamento deve sempre traduzir aquilo que é o tempo que a viatura esteve previsto de trabalhar, na sua plenitude, digamos assim. Espero ter esclarecido, mas não sei se a dúvida persistiu. Portanto, por outras palavras, o tempo de funcionamento deve ser calculado com base no número de horas operacionais previstas por circuito, por viatura. Portanto, o número de horas operacionais que a viatura está prevista a operar, pronto, passando a redundância. Portanto, neste exemplo concreto, se a viatura era suposto operar os 365 dias num turno de 8 horas, então o tempo previsto de funcionamento será 2.920 horas. Pronto, próxima pergunta, da Mariana Jorge. Boa tarde. Onde devemos colocar as tampas provenientes do nosso projeto social? Presumo que seja nas quantidades. Sim. Estamos a falar da folha quantidades e entradas. Portanto, precisamente, isto cai naquela panóplia de fluxos que eu me estava a referir há bocado, que não se conseguem prever todos aqui. Portanto, nesse caso, as tampas que serão, diria eu, posteriormente valorizadas, não é? Elas não são recolhidas, digo eu, pronto, depois
se não for este o entendimento, por favor, diga-me, mas não são enviadas para aterro, portanto, são valorizadas. Nesse caso, elas devem ser incluídas aqui. Tampinhas, portanto, elas não vão para aterro, não vão para incineração, TM, etc. Portanto, elas vão entrar como outros fluxos entrados. Portanto, será aqui na linha 94, X94. Ok. Outra pergunta. Desta vez da Susana Vaz. Boa tarde. No primeiro ficheiro, as quantidades de resíduos urbanos entrados nas instalações era igual às quantidades de resíduos totais entrados nas instalações. Eu presumo, o primeiro ficheiro eu diria que estamos a falar das quantidades entradas, no fundo. Este valor não é igual para alguns sistemas e presumo que o ficheiro tivesse um erro. Isto foi corrigido na última versão do ficheiro? Eu vou voltar a ler, desculpa. No primeiro ficheiro, ou seja, numa primeira versão do ficheiro, as quantidades de resíduos urbanos entrados nas instalações era igual às quantidades de resíduos totais entrados nas instalações. Este valor não é igual para alguns sistemas e presumo que o ficheiro tivesse um erro. Isto foi corrigido na última versão do ficheiro? Bem, eu penso que nada foi corrigido aqui na folha reclamações, mas também pode estar a escapar-me aqui o entendimento correto da leitura da questão. Portanto, neste caso eu não estou a ver, tenho aqui, por exemplo, estes dados, que é os resíduos entrados nas infraestruturas de processamento em alta e o total urbano recolhido, que não sei se é isto que se está a referir. Estes dados muitas vezes são diferentes e a diferença deve-se aos resíduos urbanos provenientes de outros sistemas. No entanto, se não for isto, peço-lhe por favor que me envie um e-mail a detalhar melhor essa situação para que nós possamos ver se efetivamente se trata de um erro ou se é um comportamento normal. Sim, a melhor maneira se calhar é mesmo enviarmos um e-mail para partilhar essa situação. Eu enviarei um e-mail. Pronto. Obrigada. É isso mesmo. Ok, pronto. Então, próxima questão, colocada pela Mafalda Ferreira. A Lipor não necessita de colocar o valor das quantidades enviadas para a Ambiciosa triar. A informação será a própria Ambiciosa a dar, correto? A Lipor precisa de colocar, depois aqui nas retomas, portanto, neste momento estou como Ambiciosa. Coloco aqui as quantidades correspondentes às retomas da Lipor, não é? Como foi dito. Portanto, vou fazer só zoom nesta tabela das quantidades saídas. E, portanto, a Lipor, do seu lado, vai ter que colocar aqui no total de retomas da multimaterial, o correspondente às retomas da triagem. Portanto, o que a Ambiciosa reportar nesta tabela referente à partida de instalações, vai ter a Lipor que reportar na tabela referente às retomas da triagem multimaterial. Ok. E esses valores terão que ser logicamente correspondentes. Ok. Percebido. Obrigado. Pronto. Então, relativamente aqui à pergunta da Alexandra Pinheiros, aliás, ela apresentou duas questões. Boa tarde. Um motorista de transferência de resíduos estará afeto ao tratamento de resíduos ou à recolha de resíduos? Muito boa tarde. Obrigada pela sua questão. Realmente isto era um outro pormenor que realmente são muitos pormenores, muitos mesmo, mas que eu me estava a esquecer de referir. E certamente está-se a referir aqui à folha RH pessoal, em que as entidades em alta vão ter que fazer a diferenciação entre a percentagem de afetação daquele funcionário ao tratamento e daquele funcionário à recolha. Portanto, neste caso, o tal motorista, não era? Sim. Motorista, Sim. que estará afeto à recolha Motorista de transferência de resíduos. seletiva, ou que estará afeto à recolha seletiva, isto pode ser feito de duas formas. Ou se duplica o funcionário aqui no ficheiro e pomos também este motorista afeto à estação de triagem e à recolha seletiva, e num vai ter 0, portanto aqui no tratamento vai ter 0, na recolha seletiva vai ter 50, ao passo que aqui vai ter 50 e aqui vai ter 0. Portanto, o reporte mais fácil será talvez desta forma. Ou então, aqui na infraestrutura, colocar outros, mas lá está, depois não será tão fácil de analisar e de perceber que tipo de serviço é que este funcionário faz. Portanto, seria sempre preferível a primeira hipótese e poderá pôr 50-50 em cada um.
A outra pergunta é, no separador de viaturas, pretende-se o total dos quilómetros percorridos em 2022, certo? Certo, certíssimo. Portanto, aqui no registro do odómetro, tal como tem sido também já hábito para este indicador na terceira geração, pretende-se o registro do odómetro a 31 de dezembro do ano em análise, ou no último dia em que a viatura operou. Ok. Pronto, eu creio que não há mais nenhuma questão. Vou fazer aqui um pequeno compasso de espera para ver se existe mais alguma coisa que, entretanto, surja. Relembrar que este vídeo será disponibilizado posteriormente no canal YouTube da ERSAR e, novamente, que a ERSAR está disponível para prestar apoio técnico via telefone, via esclarecimento de questões nos fóruns. Está aqui uma pergunta pela Mafalda Ferreira. Podem repetir o prazo de submissão para as entidades gestoras em alta e em baixa? Então, o prazo de submissão para as entidades gestoras em alta e em baixa é o 2 de maio, para as altas, e 15 de maio para as baixas. Mas pronto, mas basicamente é isso, ou seja, este webinar serviu para mostrar-nos mais ou menos como é que estas alterações da quarta geração se traduziram no preenchimento dos ficheiros. Temos aqui mais uma pergunta, Marina Mateus. Uma última questão. Na folha de reclamações, a tabela dos contactos telefónicos, qual a evidência que deverá ser apresentada? Pronto, a evidência a apresentar deverá permitir a validação destes dados reportados aqui nesta tabela. Portanto, ela deverá ter, no mínimo, a identificação do assunto. Pronto, se não tiver do assunto, ou se o assunto não for correspondente necessariamente a esta lista, tem que adaptar, não há problema. Deverá também ter a data de entrada do pedido ou de data de recepção da chamada e a data em que a chamada foi terminada, a hora, digamos assim, qual é que é o tempo médio de resposta, que também temos aqui na tabela, para validar aqui o tempo médio de resposta da chamada, e se o assunto ficou resolvido na altura ou não. Portanto, se permite saber se a resposta que foi dada via telefónica, se é uma resposta final ou não. Ou seja, nós não pretendemos que as entidades nos digam, escrevam aquilo que estão a ouvir ao telefone. Isso assim, nunca mais, nem para o ano, conseguimos atender todas as chamadas deste ano. Portanto, pretendemos sim que seja registado o assunto, quando é que a chamada se iniciou, quando é que se terminou, mais ou menos para saber o tempo médio de resposta e se o assunto ficou resolvido naquele dia ou não. Pronto, diria que não existindo mais dúvidas, podíamos encerrar a sessão deste ano, dedicada ao esclarecimento de dúvidas da gestão de resíduos urbanos em alta, agradecendo a vossa presença. Joana, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Pronto, eu acho que já me vão conhecendo um bocadinho, portanto, muito obrigada pela vossa presença, pela vossa participação. Qualquer dúvida que tenham, a ERSAR estará sempre disponível via e-mail, via fórum. E pronto, e cá nos mantemos para levar a cabo e com sucesso este reporte de informação da quarta geração. Sim. Obrigado. Obrigada. E boa tarde. Obrigada a todos.